Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Olá! No Raízes da Espanha em Sorocaba de hoje, você vai conhecer a história da bailarina Sirene Munhoz e suas castanholas e a receita elaborada por Carlos Somoza, proprietário do primeiro restaurante espanhol de Sorocaba. E vai conhecer também um pouco mais sobre a língua espanhola. O nosso bate-papo de hoje é com a escritora, professora de espanhol e gestora cultural Ângeles Paredes sobre os aspectos da língua espanhola. Ângeles, no Brasil, a nacionalidade é brasileira, a língua oficial é o português. E na Espanha, como é? É espanhol, castelhano, como é que fica? Então, Valéria, quando surgiu, vamos dizer assim, quando houve a unificação da Espanha, surgiu a primeira gramática do castelhano, escrita por Nebrija, né? Então, na realidade, esses termos eles são sinônimos. Então, hoje, tanto faz você dizer que é o castelhano ou o espanhol. E, Ângeles, quando a gente vê que na Espanha tem a língua oficial espanhol ou castelhano, se depara com as línguas regionais. São dialetos, são adaptações? O que elas são? Isso mesmo, Valéria. A Espanha, ela tem 5 idiomas, na realidade são 5 idiomas oficiais, né? Dependendo da região, você vai ter, por exemplo, lá na região da Catalunha, a gente tem o catalão, um pouquinho mais para baixo o valenciano, né? E mais ao norte a gente tem o galego, né? Mas todos são considerados idiomas oficiais pelo governo espanhol, tanto que as escolas elas ensinam os 2 idiomas, né? Se fala em casa o galego ou se fala e com os amigos fora ou com as visitas o espanhol, mas é assim mais ou menos que funciona. A língua portuguesa e o espanhol ou castelhano, eles têm a mesma raiz. Sim. Só que algumas palavras ditas em espanhol têm significado diferente no Brasil. Isso às vezes causa uma grande confusão. É verdade. Para a maioria dos estudantes falantes de português, eles consideram que a língua é fácil, né? Sim. Por causa da proximidade. Mas, à medida que ele vai estudando, ele vai percebendo que é outra língua, é outra estrutura. E essa questão dos heterossemânticos, né, que são chamados na gramática, eles têm o mesmo som, mas o sentido, né, completamente diferente. Então, a gente vê, acontece assim, muitas coisas engraçadas, vamos dizer assim, para a pessoa que visita para um país falante do espanhol pela primeira vez. E no Brasil, por exemplo, esses falsos amigos, por exemplo, embaraçada, Sim. pegar, tem outros significados que as pessoas usam e às vezes tem um constrangimento. Sim, né, o problema seria, ele causa um problema na comunicação. Mal-estar às vezes, Isso, né? mal-estar, sim, com certeza, porque, por exemplo, você vai falar a palavra cola, né? A palavra cola no espanhol, ela é a nossa fila, né? É uma fila. Nossa fila, é uma fila. Também se utiliza para o rabo do animal, mas é mais comum como fila, né? E aí, se a gente... Por outro lado, ele pode confundir com o colar, né? Que no caso é o pegar, né? O nosso grude, né? Vamos dizer assim, a cola, e né? que tem outro significado muito diferente. Sim, então, e lá o pegar, né? Ou grudar, aí no caso, vamos usar mais o pegar, é bater, né? Bater. Sim. Então, acaba que se a pessoa não domina bem esse idioma, acaba havendo um problema muito sério de comunicação. Pode ser um problema sério mesmo. Pode, né? bem constrangedor, inclusive, né? Por exemplo, graça, nós dizemos aqui é uma graça. Não, lá você não pode falar uma menina é graciosa, por exemplo, que graça é gordura. Então você vai dizer que uma menina é engordurada?
cachorro? Então, o cachorro é muito interessante porque todo animal, quando ele é pequenininho, ele é um cachorro, ele é um filhote, né? Então, os gatos, cachorro de gato, cachorro de leão, né? E assim, embaraçada, porque embaraçada pra gente é uma coisa meio confusa. Meio confusa, isso. Então, embaraçada acho que é bem comum, né? Ele é uma mulher grávida, não tem nada a ver com um problema, com alguma coisa para fazer. E é uma fofa. Nossa, esse é terrível, Valéria. Você é uma gorda. Então, a palavra fofa quer dizer gorda, né? Não tem nada a ver com fofinho, bonitinho. E a gente voltando aqui para Sorocaba, a Vila Hortência, predominantemente de descendentes espanhóis, o que a gente pode deduzir de adaptação da língua espanhola para o uso habitual, para o uso diário que as pessoas trouxeram aí dos ascendentes? Isso é muito interessante, Valéria, porque os primeiros espanhóis, a gente tem que imaginar o seguinte: quando eles vieram para Sorocaba, eles já traziam consigo um espanhol. A língua é viva. Então, nesses quase 100 anos aí de colonização, a língua mudou muito quanto a léxico, expressões, enfim. Mas, ao chegarem aqui, essa língua se tornou, ficou naquilo, vamos dizer que ela congelou no tempo. Então, hoje a gente ouve algumas expressões na Vila Hortência que a gente comumente não se utilizam mais na Espanha, por exemplo, né? Tenho como referência o que mais eu conheço, que é a língua espanhola da Espanha. Então, por exemplo, a gente ouve assim, por Dios, por Santiago, isso não se utiliza mais na Espanha. Você vai usar o por Dios sim, mas esse por Dios, por exemplo, não se utiliza mais. E o que acontece? Essas famílias hoje, elas guardam muitos elementos, principalmente em relação à comida, né? A expressões idiomáticas, é muito interessante. Todo mundo ali, na verdade, conhece tortilla, conhece gazpacho, conhece alguns termos assim, que são típicos espanhóis, né? E eu acho que é mais ou menos isso, né? Por exemplo, os xingamentos, né, que normalmente predominam e que todo mundo lembra, são, né? Habituais no vocabulário espanhol, né? São habituais. O espanhol, ele realmente, vamos dizer que ele gosta, entre aspas, de usar muito essas expressões, né? Então, por exemplo, tchalau, né? Enfim, e outras aí que a gente ouve. Né? E, Ângeles, o Dom Quixote, depois da Bíblia, é o livro mais lido no mundo. Sim. Você, como escritora, poderia ler um pedacinho pra gente aqui de Dom Quixote? Sim, com o maior prazer. Então vamos ver. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los lanza de astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más que vaca que carnero, salpicón las noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de herdura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. Hoje você conheceu um pouquinho mais sobre a língua espanhola. No próximo bloco, mais uma história de descendentes de espanhóis. Até mais! Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. O desejo do casal Fernando e Felícia em ajudar os espanhóis que chegavam em Sorocaba despertou na pequena Sirene a paixão pela dança espanhola. Sirene, como começa a sua história? Bem, a minha história começa com um casal de espanhóis que vieram da Espanha fugindo da guerra de uma revolução de 32. Chegaram no Porto de Santos
e foram enganados porque não conheciam o idioma português e perguntaram se eles queriam ficar em São Paulo ou queriam ir para Roça. Roça, a mamãe entendeu que era o lugar onde tinha muitas rosas, muitas flores, um lugar maravilhoso, e a coitadinha optou por conhecer a roça. E aí, como foi o espanto, quando chegaram no meio de um cafezal, casinhas de pau a pique, eles sem entender nada de roça, porque o vovô era comerciante, e ele tinha, um dos avós tinha uma adega e fabricava o vinho, tinha aquelas coisas, e o outro era uma moenda de azeite, oliva e tal, plantavam oliva e cultivavam isso. E chegaram aqui numa roça, onde o coitado se viu perdido no meio de um cafezal, com cobras e lagartos que tinha, eles apavorados, corriam de um lado para outro, sem saber o que fazer da vida, porque deram uma enxada de presente para cada um e mandaram carpir. E aí minha mãe chorava dia e noite, ela não queria ficar na roça. Como eles haviam feito essa viagem de navio, a mamãe conheceu meu pai no navio. E lá se apaixonaram, os dois bem jovens e tal, se apaixonaram. E meu pai não viu outra saída senão pedir a mão da minha mãe em casamento para se agregar à família, porque ele veio sozinho, sem meus avós paternos. Quando eles chegaram, casaram, depois de alguns meses, viram que não tinha outra solução, ele não tinha onde ficar, não sabia uma palavra de português, ficaram morando juntos. Aí resolveram que iriam sair da fazenda. Quando foram sair dessa bendita fazenda, eles ficaram assim desapontados, porque tudo o que eles consumiam de alimento, tudo era contabilizado e a conta era altíssima. E o que eles ganhavam na fazenda, porque também não tinham produção, não sabiam carpir, não dava para cobrir os gastos. O único remédio foi, depois de não chegar num acordo amigável e tal, fugiram da fazenda. Foram embora para São Paulo, e lá em São Paulo já a prole aumentou, as minhas irmãs vieram e tal, e nasci também. Mas antes, porém, tem uma ressalva. Meus pais voltaram para a Espanha para trazer parentes, e foi lá que a mamãe engravidou de mim. Eu vim para não pagar passagem, vim na barriga da minha mãe e chegamos no Brasil, nasci. Sou brasileira e tenho dupla cidadania, tenho a espanhola também. Em que momento, quando eles saíram das fazendas, eles foram para São Paulo e de São Paulo resolveram fazer uma viagem para a Argentina? Sim, na Argentina já foi em outra época. Foi depois que eles voltaram já da Espanha, eu já havia nascido aqui no Brasil. Eu tinha uns 4 anos, nem isso, e resolveram fazer uma viagem para a Argentina. E tá, meu pai era muito aventureiro, gostava de conhecer lugares, mas sempre de fala hispana. Ele gostava era disso. Aí fomos para lá e na viagem contraí uma doença. Contraí o tifo negro. Era uma doença terrível, porque o recurso na época era mínimo. E fiquei internada 6 meses no hospital em Montevidéu. E lá os médicos me salvaram a vida por milagre, porque eu estava desenganada. E assim que eu tive alta e melhorei um pouquinho, ganhei meio quilinho de peso, meus pais queriam voltar correndo para a família, para o Brasil, porque nós éramos turistas e ficamos 2 anos lá, porque eu fiquei muito fraca e eles tinham medo de se meterem numa viagem comigo naquele estado. Aí melhorei um pouquinho, viemos e eu dava sinal de abatimento durante a viagem, cansada, suor, fraquinha. Tinha acabado de sair de um hospital.
Aí chegamos em Sorocaba. Meu pai olhou, e meu pai era um homem bem informado, graças a Deus, ele sabia que estávamos próximos de São Paulo. Ele falou, ó, aqui é ótimo, vamos ficar por aqui. Vamos descer todo mundo e eu vou dar uma olhada nessa cidade. Se a gente gostar, a gente fica residindo nessa cidade que é perto de São Paulo. E a menina não sofre de tantos dias, já vem viajando. Fizemos a viagem de trem, menina. Naquele tempo, né, os recursos, as coisas, né, a informação era muito pouca também, e fizemos. Meu pai desceu e nós juntas, né, fomos parar num hotel aí perto da estação Sorocabana. Eu não tenho certeza disso, não posso afirmar, parece-me que era o Hotel Carmona. Faz uma esquina, ficamos ali uns 3, 4 meses morando no hotel até o meu pai arrumar uma casa, arrumar um lugar para instalar a família, né? Embora os seus pais não tivessem planejado ficar na cidade, foi a partir daí que marcaram as suas raízes da Espanha em Sorocaba. E de que muito me orgulho hoje. Sou sorocabana de coração. Gosto muito dessa cidade que nos acolheu de braços abertos. Meu pai foi muito feliz aqui e toda a minha família. E foi aqui que meu pai montou a residência, comprou a propriedade, instalou a família. E a casa do meu pai, entre aspas, virou uma casa de Espanha. Porque tudo quanto era espanhol ou pessoas de origem espanhola, sem recurso, se hospedavam na nossa casa. Em que momento que a dança espanhola começou a fazer parte da sua vida? Foi quando, numa dessas vezes que ele hospedava o pessoal que vinha de fora, pessoas carentes, um amigo pediu que ele ajudasse a trazer da França um casal de bailarinos. Então, chamava-se Ninho de Brenner e Maruja la Sevillana. E como eles não tinham onde ficar, ficaram morando na nossa casa, lógico, né? Fomos amontoadas num cantinho para deixar espaço, porque não tínhamos tantas acomodações para tantas pessoas como nos procuravam. E esse casal era artista, era um gitano espanhol. E eles dançavam e tocavam castanhola 24 horas por dia. Foi aí que eu me apaixonei, principalmente quando eu escutei as castanholas e quando eu vi o brilho das lantejoulas. O meu olho foi atrás daquele brilho e foi quando eu fiz a pergunta: por que, mamãe, eu não posso ter um vestido desse? Ela só disse: minha filha, só o dia que você for uma grande artista como eles. E aí não tive dúvida, falei, poxa, pois isso é pra já. Achei que era muito fácil, vai ser agora, eu vou querer ser uma artista. E tomei a iniciativa de querer fazer curso de dança e até hoje, aos meus 77 anos, estou dançando. Danço desde 6 anos de idade, que isso aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade. Nunca mais eu parei. Estou dançando. A sua forma de tocar castanhola é referência na dança flamenca. Você podia mostrar pra gente um pouquinho? Sim, eu posso sim, Valéria. Olha, eu vou tocar a castanhola, mas uma capela, porque você me pegou de improviso e nada ensaiado. Eu vou tocar alguma coisinha, vou dedilhar e falar sobre esse instrumento para que outras pessoas se interessem. Não é uma coisa difícil. Não, você não tem que estudar música forçosamente. Se bem que castanhola também se toca por música, viu? Tem gente que desconhece esse fato, mas sim, toca por música e toca também de ouvido. E eu vou tocar um pouquinho para que você possa ver, ok? Sirene Munhoz, uma vida dedicada à cultura espanhola. E ao toque das castanholas, nós aguardamos o próximo bloco.
Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Hoje o Raízes da Espanha recebe um convidado especial. É o madrilenho Carlos Somoza, proprietário do Pátio Jabô, primeiro restaurante espanhol em Sorocaba. Carlos, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui na Casa de Espanha para elaborar uma receita da gastronomia espanhola. Olá, Valéria, tudo bom? Muito agradecido pelo convite e pelo recebimento que vocês me deram. Carlos, gachas é uma comida inusitada que não é conhecida no Brasil. Qual é a história desta refeição? As gachas têm uma história bem sugerente, bem especial para muitas famílias espanholas, sobretudo para as famílias de uma condição social um pouco mais baixa. Na época após da Guerra Civil, nos anos 40, final dos anos 30 do século passado, Espanha bateu uma fome muito forte. As pessoas passaram muito mal. Então, para muitas pessoas, as gachas eram o prato único que eles tinham para comer durante todo o dia. E as gachas, você havia comentado que ela tem, o organismo ele tem suporta uma quantidade de consumo. Por quê? As gachas têm uma história também nessa parte bem especial. Por um lado, serviram para alimentar pessoas, serviram para que todo mundo tivesse que comer. Desde esse ponto de vista, salvou a vida de muitas pessoas, porque não existia outra coisa. Mas tem uma parte um pouco mais cruel, vamos falar assim. Elas têm uma toxina, a farinha tem uma toxina que comida em grandes quantidades pode, e não falo que gera, falo que pode gerar alguns eventos de paralisia em algumas pessoas. Aconteceram esses casos durante essa época na Espanha, até o ponto que durante um tempo foi proibida a venda da farinha nos comércios. É de alguns organismos mais suscetíveis, provavelmente, né? Eu conheço muitas pessoas que comeram muitas gachas durante a sua vida, nunca tiveram nenhum problema. Porém, sei que se deram casos de alguns casos específicos de paralisia. Há relatos sobre isso. É uma farinha que a gente desconhece, amarelinha, parece um fubá, e é de almortas. O que são as almortas? Almorta é uma fava. Então, uma farinha que sai de um grão, de uma fava que é moída, e é uma planta que se dá muito comum de forma silvestre em determinadas regiões da Espanha, sobretudo no centro e no sul, na Castilha, Andaluzia, Extremadura, uma planta de muito fácil acesso, por isso que virou comida fundamental durante esse período que comentamos. Quais são os ingredientes da gacha? É bem simples. Das gachas, né? Das gachas, é sempre no plural. É a farinha, a gente também usa pimentão, páprica, que se fala aqui no Brasil. Doce ou picante? Isso sempre vai em gostos, mas a gente aqui está usando picante. Panceta, que ela é usada tanto para dar um primeiro gosto no óleo que é usado na preparação e depois como acompanhamento do próprio prato. Por supuesto, na comida espanhola tem sempre azeite. E aqui o tempero especial, o tempero do cozinheiro. Esse é o segredo. Este é o segredo do cozinheiro. E tenho que falar, meu amigo Vicente da Espanha, quando ele soube que eu iria preparar um prato na TV, ele me recomendou, me obrigou quase a utilizar esse produto no preparo. O nome dele é alcaravia. Eu procurei a palavra em português, existe também. Em português se fala alcaravia, né? Uma coisa parecida a isso. É praticamente a mesma palavra em espanhol que em português. E lá no Portugal existe, conhecido. Aqui no Brasil é mais complicado achar, mas é um produto que também é usado na culinária portuguesa. Então, no Raízes da Espanha, a gente tem a participação especial também do amigo Vicente. Vicente, um abraço, Vicente. Agora me fale uma coisa.
você disse que já fritou a panceta no azeite e separou e reservou. Reservei. Qual é agora o procedimento para elaborar as gachas? Então eu vou ir na frigideira, vou colocar os diferentes ingredientes e vou ir adicionando água para pegar a textura ou o formato adequado do produto das gachas. Fica como um molho branco, um mingau mais grosso, consistente? Tem que ficar mais grosso. Aí isso já é ponto. Se você vê que está ficando muito líquido, você tem que colocar mais farinha. Se você vê que está ficando muito grosso, aí tem que colocar mais água. Aí já é a mão do cozinheiro. E então ele é um prato rentável, né? Ele é um prato extremamente barato. Barato, porque Por isso que as pessoas usavam. Custa pouco e rende muito. Custa pouco e rende muito. Ok, então vamos fazer o prato. Então, durante o preparo, já são dicas para cozinheiros, cada maestro tem sua própria receita, né? Tem pessoas que também no preparo misturam um pouco de patê, um pouco de fígado que se fazia antes, agora a gente usa mais patê para dar mais sabor ao prato. Então, isso, pessoalmente, na minha família nunca se preparou com patê, porém eu sei que tem pessoas que fazem e que ficam com um sabor um pouco mais gostoso, um pouco mais elaborado. Então, aqui já é o ponto. Chegou na hora de servir. Você deixou no fogo por quanto tempo? Uns 10 minutos mais ou menos? Ficou no fogo aproximadamente uns 10, 15 minutos. Tá, ok. Aí já é só servir. Como que é a forma de servir? Normalmente se serve em pratos de barro, como estes pratos que temos aqui. Pode servir em prato individual, cada um consome e acompanha com a panceta, com chouriço, com morcilla. Isso também é muito importante acompanhar com vinho, sempre com vinho. Os acompanhamentos é a gosto. Os acompanhamentos é a gosto, mas pensa assim, como era um único prato do dia, normalmente é sempre acompanhado com produtos muito contundentes, muito fortes. Calóricos. Calóricos. Por isso que eu falo de panceta, falo de morcilla, falo de chouriço, etc. E na Espanha não pode faltar o pão. Na Espanha é o pão mesmo. Se não tem pão, não tem prato. Não tem comida. prato, é verdade. Tem um ritual de consumo das gachas. Normalmente as pessoas colocavam, se consumia diretamente dentro da frigideira. Se colocava no meio, na mesa redonda, e as pessoas ficavam em volta da mesa. E aí, um por um, é óbvio, não podiam ir todos juntos, mesmo que tivesse muita fome, né? Um por um dava um passo na frente, pegava um pedaço de pão, passava diretamente o pão nas gachas, na frigideira, voltava para trás e consumia a sua parte. Aí é o seguinte, É um prato comunitário. É um prato comunitário, era uma festa quando tinha prato, porque realmente não todos os dias conseguiam comer. Olha só. Então, a forma de servir você serve separadamente o acompanhamento. O acompanhamento você deixa num prato, pode pôr um prato específico para cada pessoa, e aí já serve diretamente com um colher, serve diretamente nos pratos das pessoas. Tá. E é típico de inverno? Esse prato não é muito típico de fome. É típico de fome, mas também é um prato muito consumido na época da colheita da uva. A uva se colheita no fim do verão ou outono, já começa a ter frio, um pouco de frio. Também é um prato muito consumido na colheita da azeitona. A azeitona se colheita no inverno. São pratos muito relacionados com o inverno, sim. É porque ele é calórico. É calórico mesmo. Então vamos servir um pouquinho? Vamos. O Carlos acabou de montar o prato e agora eu vou experimentar. Espero que você goste. Graças. É gostoso, a gente percebe o sabor do pimentão picante, né? Não tem muito sal. É uma delícia mesmo, não é? Pensa assim, Não é tão diferente assim. Não, pensa assim, alguns dos produtos que você está usando aí são salgados por si. Sim. Alcarábia é muito salgado, ou panceta salgado.
Então, não é necessário colocar muito sal porque pode ficar salgado demais, aí não tem solução. Então, aí eu gosto mais de deixar dessa forma como ficou agora. Se você quiser conhecer essa receita e saber o modo de fazer, é só entrar na nossa página do Facebook, Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Carlos, já quero agradecer a sua presença, dizer que as portas da Casa de Espanha estão sempre abertas para você, por participar do nosso quadro de gastronomia do Programa Raízes da Espanha em Sorocaba, desejar sucesso no Pátio da Avó e dizer que quando você quiser voltar aqui, nós estamos aguardando por você. Muito obrigado, Valéria. Desde o primeiro dia aqui em Sorocaba, notei a hospitalidade de vocês na Casa de Espanha e é uma das coisas mais agradáveis que já encontrei aqui na cidade. Obrigada. Obrigado. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista.